Fala pessoal, graça e paz. Vamos dar início a mais um Pod Graça. E hoje nós iremos estudar a lição, Estevão, o Mártir. Temos a presença ilustre aqui da Sarinha. Olá, bom dia. Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, Pra quem boa for noite, assistir depois, né? Não sei o horário que você está vendo. Mas hoje é o primeiro podcast que nós estamos gravando. E para quem não sabe, nós estamos estudando a revista Atos dos Apóstolos. O intuito de nós estarmos estudando essa revista é o tema, desse ano que nós estamos estudando, proposto pelo pastor, que é uma igreja catalisadora. E nada melhor do que nós estudarmos o livro de Atos, a igreja primitiva, para entendermos o porquê, o motivo dessa igreja ter crescido de uma forma e ter se espalhado pelo mundo inteiro. Então hoje é a sexta lição, que fala a respeito de Estevão. E, bom, eu gostaria de iniciar, com uma pergunta aí para Sarinha. Sarinha, o que vem a ser um mártir? Um mártir. Nossa, essa é uma palavra difícil. Bom, é aquela pessoa que morre por uma causa, né? Sim. Por um propósito, Por um propósito, Sim. E qual foi o motivo, a causa, a circunstância que Estevão morreu? Foi por pregar o evangelho, E principalmente por confrontar os judeus daquela época. Então, eles eram confrontados a respeito da lei de Moisés, a respeito dos costumes antigos, com a verdade da vida de Cristo, Eles tinham esse confronto e eles simplesmente não gostavam, achavam que Estevão estava blasfemando contra Deus, contra a igreja, contra a lei, que é aquilo que era sagrado para eles. Então, eles se revoltaram e partiram para a violência para matar Estevão. E ele morreu com esse propósito, de anunciar o evangelho. Sim, anunciando, Sim. E aí a revista, ela traz uma introdução aí de alguns questionamentos, Será que nós, atualmente, nós temos... como é que nós temos enfrentado, as perseguições, como nós temos reagido? Será que nós temos enfrentado essas situações com serenidade, com a certeza que Deus vai estar ao nosso favor? Porque é o exemplo de Estevão, ele enfrenta ali, ele fala sem medo das consequências do que iria acontecer com ele, Será que nós temos esse mesmo fervor, e nós temos andado cheios do Espírito Santo a ponto de estarmos cientes das consequências muitas vezes e mesmo assim enfrentá-las nesse tempo atual aí, a igreja? Será que a gente tem vivido isso? Eu acho que hoje em dia a igreja não tem muito culhão que fala, não tem muita força pra enfrentar essas coisas. Só que acho que pra gente saber mesmo se a igreja é capaz de enfrentar perseguições ou não, acho que a gente teria que definir o que seriam essas perseguições. E aí eu pergunto pra você, Lucas, o que seriam essas perseguições? É como na época de Estevão, que a gente sai ali e pode ser apedrejado por defender a Cristo? A gente até... Em algumas aulas passadas, nos jovens, discutimos a esse respeito, Porque nada se compara à época ali da igreja primitiva. As perseguições, que nós vivemos hoje em dia não é nada comparado àqueles cristãos, Hoje nós vivemos num país que é de uma forma que não inibe, o evangelho, a gente tem a livre expressão, a gente pode ter
formas, né, de dialogar e conversar sobre isso, mas eu acredito que a perseguição, ela está muitas vezes intrínseca, né? Ela está ali no seu local de trabalho, muitas vezes num seu chefe, num colega de trabalho, na escola, né, com um professor, muitas vezes que provoca, né, os alunos, né, principalmente naquelas matérias, por exemplo, filosofia, né, sociologia, que muitas vezes trazem assuntos sobre comunismo, coisas para fazerem, né, os alunos refletirem, né, e muitos ali saem, né, com a mente balançada, né, pô, acho que isso daqui faz sentido, né, acho que eu vou tentar seguir por uma vertente assim. Então, eu acredito que dessas formas, né, que as perseguições hoje em dia, elas tomam forma, né? Não como na época ali, né, da igreja primitiva, que era uma perseguição mais ferrenha, né, que era explícito isso, e hoje nós precisamos, né, estar firmes e perseverantes quando nós encontramos essas barreiras, né, no meio da sociedade. Você falou que a gente tem essas perseguições intrínsecas, né? Só que diga-se de passagem que o Brasil tem sua maioria cristã. Então, de certa forma, as nossas dificuldades não são tão grandes quanto as que a gente vê lá fora ou naquela época, né? Mas ainda assim, existe um público que ataca o cristianismo, né, com piadas, com frases, aquelas coisas que é tipo brincadeira, mas pra te cutucar. Então, ainda assim, muita gente tem medo dessas coisas. E aí, lá no início, quando eu disse que a igreja não tem culhões pra suportar esse tipo de perseguição, é porque muita gente não consegue nem responder, nem conviver com uma piada que fazem. Então, eu acho que falta muito o conhecimento mesmo de quem é Cristo, né? De quem que ele foi, porque é tão importante segui-lo, para que você suporte as provações, né? As pessoas não conseguem enfrentar uma piada sem perder a linha, sem ficar bravo, sem querer... por isso que o Brasil tá assim, e não sei o que lá, e fala. Gente, às vezes é só uma piada, às vezes você não precisa responder, às vezes você pode ficar quieto, né? E eu acho que falta isso nas pessoas, falta essa sabedoria de discernir quando eles têm que enfrentar e como enfrentar, principalmente como, né? Porque você ficando bravo e perdendo a linha, ninguém te leva a sério. Sempre repara, num debate, quando a pessoa perde a linha, a pessoa que perde a linha perde a moral. Porque, pronto, ficou brava, ficou estressada, aí já era. Sim. Ninguém tá... Agora as pessoas vão zoar, na verdade, né? Sim. E acho que foi mais ou menos o que aconteceu naquela época ali, né? Porque o Estevão, ele estava dialogando, né, com os fatos, trazendo as leis ali, né, dialogando. Só que eles perderam a linha e falaram, não, vamos partir para a violência, vamos prender ele aqui, vamos apedrejar. E nós precisamos, para que a gente consiga dialogar, a gente precisa aprender muito com a igreja primitiva, né? Que um dos pontos era o estudo. Eles aprendiam muito da palavra de Deus, né? Por que Estevão ele tinha essa capacidade, né? Além do Espírito Santo, né, transbordando ali na vida dele. Ele conhecia as leis, né? Para poder enfrentar os fariseus ali, né? As pessoas os mestres das leis, né? No Sinédrio. Então, é uma das coisas que nós precisamos ter em mente, porque como é que a gente vai se fortalecer para as perseguições? Para que seja uma piadinha, uma brincadeirazinha de mau gosto, a gente precisa conhecer realmente a Cristo, né, a palavra, né, andar lado a lado com Ele, né, conhecê-lo, para que a gente possa, né, enfrentar essas situações.
lembrei de uma outra coisa, né, que também existem, né, aquelas perseguições que não são perseguições de pessoas, né, mas que Satanás muitas vezes impõe a nós, que são as chamadas guerras, né, espirituais, e que a igreja acaba sofrendo. E na lição passada que a gente estudou, né, o contra-ataque de Satanás, justamente falando sobre o crescimento da igreja e o que Satanás está fazendo, né, agora para contra-atacar. Como é que a gente consegue contra-atacar, né, essas armadilhas, né, de Satanás? É justamente com isso que você falou, né? A igreja se fortalecendo. Então, a igreja estudando, a igreja orando junto, a igreja estando junto e tendo, de fato, essa comunhão que a igreja primitiva tinha, né? A gente tem muito a aprender com a igreja primitiva, claro que sempre aplicando as questões que fazem sentido no nosso tempo, né? E acho que outra coisa também que chama muito a atenção, que até a lição fala, que é o caráter e o serviço de Estevão, né? E essa parte, assim, do caráter é uma coisa muito forte. Porque se você é uma pessoa de caráter, se você é uma pessoa séria, que tem respeito, né? Você vai defender aquilo que você acredita de uma forma que não imponha as outras pessoas, de uma forma, mas principalmente de uma forma firme, que seja verdadeira. Então as pessoas vão vir te contra-atacar com piadas, quer dizer, te atacar, né? Vão vir te atacar com piadas, com brincadeiras, ou até mesmo com insultos, né? Porque são poucas vezes, mas ainda assim tem pessoas que insultam, né? E você, se é uma pessoa de caráter, se é uma pessoa que é firme na fé, principalmente, você consegue transparecer uma resposta que seja firme. Então, Estevão, ele não tava ali com medo, ele não tava ali falando, gaguejando e tipo assim, não, gente, me perdoa, sabe? Mas é que eu acho que vocês deveriam ouvir esse lado. Não, ele falava firme, é isso, isso e pronto. Ele não tinha medo de expor a verdade. Se alguém não quisesse acreditar, o problema era das pessoas que não acreditavam, né? Sim. Agora, o problema maior foi que contra-atacaram ele, chegaram a questão da violência, que aí eu já digo que são pessoas que não tinham caráter, que não tinham essa firmeza no caráter, porque, você partir pra violência com alguém porque você acha que ela tá desrespeitando aquilo que é santo, é porque você não consegue nem expressar a sua opinião de uma maneira que seja firme, de uma maneira que as pessoas queiram ouvir. Então, essa parte do caráter de ser firme com aquilo que você acredita e transmitir isso firmemente é muito importante. E a gente vê isso claramente em Estevão e na forma que ele pregava, que ele estava falando para aquele público, né? Sim. Interessante que, assim, Estevão, o personagem de Estevão, ele surge de um conflito, né, que ocorreu ali, né, a questão da divisão do dinheiro para as viúvas, né? E os apóstolos, eles estavam vendo aquela situação e pensaram, poxa, não é justo a gente ficar resolvendo aqui esses conflitos e esquecendo do mais importante, né? Na verdade, cada coisa tem a sua importância, mas o chamado deles era evangelizar, né? E orar e trazer mais pessoas a conhecerem a Cristo. E aí surge Estevão, né? Um diácono, né? Que estava responsável por conhecer, por administrar ali, né? A questão do dinheiro, né? Os conflitos ali, né? Só que um ponto que a revista ela até não fala, mas me surgiu na mente, é a questão de, por mais que Estevão seja um diácono, né, e a gente pode trazer para os tempos atuais, hoje, né, existem líderes de ministérios, diáconos e diversas pessoas que trabalham dentro da igreja, mas que não têm esse papel como Estevão tinha de pregar, de falar o evangelho. Muitas pessoas se limitam a um cargo e deixam de lado
a exposição da palavra, de pregar, de conhecer, né? E nós vemos isso muito, né, na igreja hoje em dia, né? Pessoas que estão participando do ministério, né, da igreja ali, né, tem uma obrigação e se isentam, né, de aprender da palavra, né, de se encher do Espírito. E nós temos um exemplo aqui, né, de Estevão, que por mais que ele tinha aquelas responsabilidades, ele estava ali também, né, pregando a palavra, né, pregando o evangelho. Ele era fiel com o serviço dele, oferecido, que ele tinha na igreja, ele era fiel com esse serviço, ele fazia de uma maneira bem feita, só que mais importante, ele era fiel ao serviço que Cristo delegou a ele, e não só a ele, mas a todos os cristãos, que era de anunciar o evangelho. E você comentou, né, tem gente que simplesmente se acomoda com os cargos que possuem na igreja e não vai atrás de saber mais, não vai atrás de se encher do Espírito Santo, achando que só aquele cargo tá bom. Então, eu sou diácono na igreja, então eu já faço muito e Deus vai me reconhecer porque eu estou trabalhando dentro da igreja. Quando, na verdade, o seu trabalho ele vai perdendo a qualidade, assim como no mercado de trabalho, né, da sociedade, você vai perdendo o seu valor conforme você não estuda, você não se aprimora, sempre vai ter, né, pessoas que vão passar na sua frente. Na perspectiva cristã, né, se você não se aprimora, se você não procura estar mais perto de Cristo, procura a santidade, será realmente que você está ligado com Cristo, né? Como você pode estar ligado com Cristo e simplesmente não querer conhecê-lo cada vez mais? Simplesmente achar que um cargo na igreja é suficiente para fazer pelo reino, né? E não... Às vezes, beleza, às vezes o cargo que a pessoa tem na igreja é o único que ela consegue arcar no momento. Mas ela não deixa de estar em comunhão com Deus, né? E pensar que só o cargo vai te dar aquela comunhão é se enganar puramente, né? Porque... na verdade, ao contrário, você ter essa comunhão que vai te dar aquele cargo, né? E não vai te fazer melhor ou maior que ninguém. Na verdade, vai te trazer mais responsabilidade para você mostrar isso para as pessoas, para você anunciar mais do reino de Deus. E Estevão tinha isso muito forte. Ele entendia a responsabilidade do seu cargo e entendia a responsabilidade que ele tinha de ser um exemplo, né? Até na revista fala que ele era um homem que tinha exemplo, uma postura exemplar, era sábio, era cheio da graça de Deus. Então, ele entendia qual que era a responsabilidade dele e procurava fazer sempre da melhor maneira, né? Da maneira que fosse mais correta, independente daquilo das acusações que ele estava sofrendo. Sim. Amém. E agora, né, trazendo para as acusações, né, que ele sofreu. Nós lemos, né, que tiveram diversas testemunhas, né, que vieram e disseram que Estevão estava falando contra as leis de Moisés e contra o templo, né? As acusações, né, como você comentou, era consideradas muito graves, né? E teria a pena mais elevada, né? Que no caso era o apedrejamento, né, daquela pessoa que fala contra, né, as coisas, né, que eram santas, né, para o povo judeu ali, né? Essas pessoas, elas ouviram o que Estevão estava dizendo, só que elas não entenderam da forma que seria a forma correta, né? E Estevão ele acaba não negando, né, o que ele fala. Ele reafirma, dizendo, né, que o templo não é tão importante, né, quanto a igreja. A igreja, né, que estava sendo constituída, né, que somos nós. Então, você acredita, né, que essas pessoas elas
elas foram usadas, né, por Satanás para poder, de uma forma, atacar, né, dar mais crédito para aqueles líderes, né, do Sinédrio, para poder acusar a Pedro, ou elas entenderam, sei lá, de uma forma errada? Qual que é a... Ai, olha, é difícil, porque eu não costumo utilizar muito o termo, né, de pessoas usadas por Satanás. Não é uma coisa que está muito no meu vocabulário, consequentemente não está muito na minha visão. Mas eu acredito sim que muitas delas podem ter sido influenciadas por Satanás para poder acusar Estevão e para poder causar esse caos. Só que eu acredito também que eram pessoas que não sabiam ouvir, pessoas que não souberam ouvir o Cristo também não ouviriam Estevão, né? As pessoas que não abriram os corações não foram abertos para Cristo, também não iam ser abertos para ouvir aquilo que Estevão estava falando, porque consequentemente Estevão estava falando de Cristo. Então também acho que tem muita essa resistência para a mudança, essa ignorância, e aí as pessoas que, né, fizeram tudo isso acontecer, que foram lá, apedrejaram, que as pessoas que começaram a causar o alvoroço, acredito que essas sim foram usadas por Satanás. Agora as outras acredito que foi na onda, sabe? Sim. Acredito que tenha sido por pura ignorância e um coração duro mesmo. Porque não é diferente daquilo que a gente vê na igreja hoje, né? Muitas pessoas se apegam a rituais, muitas pessoas se apegam a símbolos, quando na verdade Cristo é maior que rituais, Cristo é maior que símbolos. Foi naquela época e ele mostrou aquilo naquela época, tanto que em João, né, que ele começa, que ele vai lá e tá acontecendo as vendas lá no pátio do templo, ele fica bravo e as pessoas perguntam por que ele tem autoridade para fazer aquilo, né? E aí ele fala que destruam esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. Só que na verdade ele está falando do templo que é o corpo dele. E aí você vê que não é símbolo, não era o templo em si que era importante, mas sim a representação do reino de Deus. Cristo é a própria representação do reino de Deus, né? E não é a circuncisão, não é o batismo, não é vir à igreja. Não, é realmente estar em comunhão com Cristo e acreditar que seguindo ele você vai fazer a obra do reino de Deus. Claro que vir à igreja, se batizar, tomar a ceia, viver em comunhão com os irmãos, tudo isso é de suma importância para a vida do cristão, não pode faltar de jeito nenhum. Só que nada disso é mais importante, nada supera Cristo, que é a base fundamental do cristianismo. E Estevão foi justamente acusado por sustentar isso, por sustentar que Cristo, ele veio, então a lei de Moisés já não era mais para aquele tempo. Cristo, ele veio, ele trouxe nova vida. Ele, a partir daquele momento, era a lei, né? Então, isso que as pessoas não entendiam, não queriam entender, e muitas delas foram usadas, assim, por Satanás para poder fazer um alvoroço todo desse. Eu acho que também, né, trazendo para os tempos atuais, será que nós estaríamos, né, preparados para uma mensagem, né, como a que Estevão, né, estava trazendo? Nós que muitas vezes estamos cheios, né, da religiosidade, e quando vem uma palavra de confronto até nós, nossa, tipo, o pastor aí tá falando besteira, e não, isso daí não é para mim não, é para o irmão Y, para o irmão X, e nós temos muitas vezes esse preconceito por justamente nós não conhecermos a palavra de Deus, né? Não estarmos cheios do Espírito Santo. Uma coisa que você comentou é a questão de estar com o coração aberto para o que Deus tem a falar conosco. Muitas vezes nós nos enchemos tanto, né? Às vezes nós esquecemos do Espírito Santo, esquecemos da oração, nos enchemos muito da palavra, da religiosidade, e deixamos o agir de Deus por meio das nossas vidas, né? Quando nós deixamos de ajudar o próximo. A palavra do bom samaritano ilustra muito bem, né, essa situação. Então, nós precisamos, como a igreja primitiva,
está em oração, cheia do Espírito Santo, conhecedores da palavra, não só um, não só outro, estar em comunhão com toda a igreja. Essas coisas se completam umas às outras, né? Não deixando uma menos, outra mais, e se fortalecendo cada vez mais, né? Para que quando vier pessoas, né, muitas vezes dizendo algo, nós sabermos discernir se aquilo é realmente do Espírito Santo, se aquilo é de Deus ou não, né? Porque vai virar, né, dias difíceis, né, como o anticristo, uma pessoa que vai estar revestida, né, de uma certa autoridade, dizendo que é o Cristo, e muitas pessoas acreditam que vão se seduzir, né, por uma pregação que é falsa. Então nós precisamos realmente ter cuidado, né, para não cair, não tropeçar. E esse exemplo de Estevão aqui, né, e as pessoas que atacam ele, exemplifica bastante, né, sobre isso. Essa questão de procurar o discernimento, ela é muito importante, porque as pessoas às vezes acham que estão fazendo as coisas em nome de Deus, quando na verdade é em nome delas próprias. Sim. Então, certeza que os acusadores de Estevão, eles achavam que estavam defendendo aquilo que Deus queria, porque estava na lei, porque estava nisso, que estava naquilo, mas eles não estavam com os olhos abertos, porque acho que na revista comenta, ou é Estevão que fala, né, que os antepassados deles julgavam e também perseguiam os profetas que falavam do Cristo. E quando Cristo veio, eles, como descendentes desses antepassados que julgavam e perseguiam os profetas que falavam do Cristo, estão fazendo a mesma coisa, julgando e perseguindo o próprio Cristo e também as pessoas que dão testemunho desse Cristo. Então, no passado, quando falavam que viria o Cristo, as pessoas não acreditavam no passado antes de Cristo, né? E no passado depois de Cristo, quando Cristo veio, as pessoas também não acreditavam que ele é o Cristo. Então, as pessoas querendo defender aquilo que elas querem e pronto. Elas não pedindo discernimento, porque se elas pedissem com o coração aberto mesmo, Deus daria, Deus falaria de uma forma ou de outra. Eles tentariam pelo menos entender aquilo que Estevão falava. Mas não, eles preferiram ficar no eu tô defendendo Cristo assim, assado, e pronto, acabou. É isso e pronto, acabou. E a gente vê isso muito, muito dentro da igreja atual. Eu acho sempre importante trazer para o nosso contexto, porque senão fica só uma aula de história, né, do passado. Quando a gente pode tentar ver o nosso contexto atual. Gente, as pessoas são muito cabeça fechada. É assim e pronto. Se não for assim, não é de Deus. Se não for assim, não é de Cristo. Quando, na verdade, quem somos nós para limitar a maneira que Cristo vai agir? E se Deus quiser agir de uma forma inusitada, que você fala, não, nunca que Deus faria isso. Ele vai agir, porque ele é Deus, e se ele quiser, ele vai fazer. Ele sabe qual que é o melhor meio, né? Então, a gente tem que estar sempre em comunhão com Cristo, ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para entender mesmo aquilo que é certo, aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém. E isso vem com essa comunhão, com o estudo da palavra muito forte e com oração também, né? Que é quando a gente se aproxima de Deus e a gente abre para Ele as nossas feridas, ele vai nos guiando, né? Nos dando oportunidade para aprender várias coisas. Amém. Bom, e aí chega, né, a hora ali, né, tem as acusações, e logo em seguida, Estevão, ele se defende. Como você comentou no início ali da lição, ele não fica acanhado, ele não gagueja, ele enfrenta, né, de uma forma contundente, com a certeza de que aquilo que ele está falando, que ele está pregando é o correto, né, é o certo. E no texto, né, relata que quando ele começa a dialogar, a falar,
né, uma luz, né, aparece, né, transcende o rosto dele ali. E tem um texto de Êxodo, né, que quando Moisés volta com os mandamentos, né, com os 10 mandamentos, essa mesma luz ela reluz, né, do rosto de Moisés para aquelas pessoas, né, que estavam ali. Então isso mostra, né, a presença do Espírito Santo na vida de Estevão, né, que ele estava realmente cheio do Espírito Santo. De fato, essa postura dele de não ter medo ao testemunhar, essa autoridade que você falou, vem justamente por ele estar cheio do Espírito Santo. Então ele ter paz no coração de que aquilo que ele estava falando provinha de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele tinha uma relação muito próxima do Espírito Santo. Então, a gente vê que a autoridade de Estevão vinha justamente disso, justamente dessa comunhão que ele tanto tinha. Então, isso fazia com que ele não vivesse para ele. Porque quando a gente vive só para nós e a gente tem as nossas convicções só porque são nossas, só porque eu quero, sem um propósito maior, sem um propósito firme, a gente não vai saber defender mesmo. Porque não tem algo que sustente isso. Mas o que sustentava o discurso de Estevão era essa comunhão com o Espírito Santo e saber que aquilo que ele estava falando era certo. E o que deve sustentar o nosso discurso hoje em dia, a nossa fala, é a mesma coisa. É a comunhão com o Espírito, porque traz autoridade pra gente. Então, quando a gente fala, a gente vai saber que não tá falando asneira, porque a gente tá com o Espírito Santo, porque a gente sente a paz de que é estar falando aquilo que é certo, né? Do que é estar transmitindo aquilo que é certo. Então, essa postura do discurso de Estevão deve estar com todos nós. Ele não vivia para ele, mas ele vivia para o reino de Deus. E a partir do momento que ele vivia para o reino de Deus, ele tinha essa autoridade. Ele não tinha mais medo do que iam falar, ele não tinha... Não sei se ele tinha antes, né? Mas... tivesse ou não, você acaba tendo mais firmeza naquilo que você fala, você acaba falando com segurança e com verdade, né? Acredito que sai muita verdade de você. Que é o que traz aqui na lição, né? Sem medo como é que fala aqui, ó? Sem medo no seu testemunho e também seu poder para trazer convicção, que não era dele, mas sim do Espírito. Sim. E eu acho isso muito interessante porque é principal na nossa vida hoje em dia. Assim como era para ele, assim como ele tinha que buscar isso, essa firmeza, essa comunhão com o Espírito, para estar sempre falando aquilo que é certo. Hoje em dia a gente tem que fazer a mesma coisa, senão a gente fala um monte de asneira para um monte de pessoa que não é cristã e a gente acaba afastando elas do caminho da verdade, ao invés de aproximar. Sim, amém. Bom, eu recentemente vivi uma experiência, né, da última vez que eu preguei. Assim, eu não sou um exímio pregador, né, eu só me coloco à disposição para poder transmitir, né, o que Deus coloca no meu coração. Mas essa última vez que eu preguei, né, subi ali no púlpito, a Paulinha, né, veio falar comigo e disse: poxa, hoje foi diferente das outras vezes que você pregou, né? Eu senti realmente, né, o Espírito Santo, né, te usando, e isso faz, né, com que a gente possa ver que, assim, nós estamos seguindo no caminho certo quando uma pessoa vem e diz isso, assim como o texto relata, né, quando Estevão reluzia, né, essa luz. Não foi ele que relatou isso, é Lucas que está escrevendo isso e está dizendo, né, que aquela luz reluzia. Então, quando as pessoas vêm e falam para você, né, que você reluz, né, uma luz, que você tem o agir do Espírito Santo na sua vida, isso faz mostrar que você está seguindo, né, no caminho certo, e que essa luz, ela se você não alimentar cada dia, cada vez mais,
aquilo ali ela vai se esmorecendo, vai apagando. E assim como na igreja primitiva, onde nós vemos lá no início do capítulo 12 que o Espírito Santo ele desce, né, para aquele povo. E logo depois que Pedro e João voltam, né, da prisão, né, eles oram e eles se enchem ainda mais do Espírito Santo. Então eles tinham acabado de receber o Espírito Santo, mas eles buscavam mais o Espírito Santo. Então é um alerta, né, para nós hoje em dia, né, buscar cada vez mais para a gente poder ter essa autoridade, também como o Estevão teve, de poder falar do Evangelho, pregar da palavra, ser usado por Deus, né, no nosso dia a dia, não somente no domingo, né, mas todos os dias, né, uma constante nas nossas vidas. É saber que essa luz que brilha através de você não é sua, né? Sim. E que quanto mais você busca o Espírito Santo, mais você entende que aquilo não é sobre você. Então, por mais que Estevão tenha sido um mártir, ele tenha morrido por uma causa muito nobre, né? Pelo reino de Deus, ainda assim, a história não é sobre ele. E nem era isso que ele buscava, Sim. porque ele não estava lá falando dele, ele não estava testemunhando dele, ele estava testemunhando do Cristo. E a gente vê, engraçado também, em João, em alguns capítulos, que nem Cristo testemunhava, tipo, sobre ele, falava eu. Não, ele falava sobre o Pai que o tinha enviado, nem né? Ele usurpou, né? Nem ousou usurpar a glória, né, do Pai. Exatamente. E tem ser humano que às vezes ainda faz isso, né? Utiliza de um artifício para poder se promover, né? Ao invés de promover a Deus, né? A Jesus, ao Evangelho em si. Bom, e aí chega o episódio, né? Que é a morte de Estevão. Só que tem alguns pontos muito interessantes, né? Aqui nessa passagem da morte de Estevão. Um deles que a morte de Estevão é um catalisador do Evangelho. Por causa da morte dele, os cristãos eles se espalham, né, por todas as regiões, mas eles não ficam calados, eles continuam pregando, né, porque começa ali uma perseguição contra a igreja. Outra coisa é que Estevão, em nenhum momento ele quis, né, se defender, né, do apedrejamento. Pelo contrário, ele pede para que Deus perdoe ali, né, os seus acusadores, né, para que a sua morte, né, tenha um significado, né, para aqueles que o acusam. Ele mostra compaixão, né, ele mostra amor para com aqueles. Muitas vezes hoje nós recebemos uma acusação e simplesmente viramos, né, a cara, deixamos de amar aquela pessoa. E aqui Estevão ele demonstra, né, essa como eu posso dizer? Acho que essa compaixão Sim. e essa clara demonstração do Espírito Santo na vida dele. Porque nenhum ser humano é capaz de sentir tanta paz assim se não vem de Deus. Essa é a minha concepção. Ninguém é capaz de perdoar de pedir perdão tão facilmente, né, se não vem de Deus. Porque é algo de fato sobrenatural, né? Eu sigo bastante pessoas no Instagram, né, que produzem conteúdo. E ontem eu tava vendo os stories de uma mulher que eu sigo que ela fala sobre política. E aí parece que ela falou alguma coisa lá e alguém mandou assim pra ela. Eu espero que... Ela tá grávida, né? Então mandaram assim pra ela. Eu espero que você morra e seu bebê apodreça no seu útero. Um negócio assim. E essa mulher que responde as perguntas, ela é católica, né? Então é diferente, mas tem ali a base, né, do perdão e tudo mais. E ela respondeu essa caixinha que a mulher mandou falando que o útero dela apodreça, né? E ela fala assim, vamos orar, né? Vamos rezar por essa pessoa. E aí, né, ela reza pela pessoa e tudo mais. Fala assim, gente, quem puder rezar, reza, porque o que essa pessoa precisa de cura da alma, né? E você olha aquilo e você fala,
caramba, meu, uma pessoa desejou que o útero da outra apodreça e, tipo, cara, não é um negócio de leve, você tá desejando a morte da criança de alguém. Isso não é uma coisa muito racional, né? E a outra vai lá e responde com: eu vou orar por você, porque você deve estar tão doída na sua alma a ponto de você falar um negócio desse, né? E aí depois, mais pra frente, numa outra caixinha, elogiam ela, falando que ela era muito sábia por ter respondido assim, coisas desse tipo. E ela justamente falou que não era ela, que ela teve que lutar muito, porque na hora que ela leu aquilo lá, ela se encheu de raiva e já queria, né, dilacerar a pessoa. Mas ela teve, por ser católica, né, por ter esse princípio do perdão e tudo mais, ela lutou contra aquilo e decidiu orar por quem a perseguia. E justamente me lembrou esse exemplo de Estevão. Porque, o cara tava morrendo apedrejado e ele tava: Senhor, perdoa esse povo. E muitas vezes a gente não quer perdoar o irmão que proferiu uma palavra contra a gente. Muita gente perde a linha porque alguém fez uma piada com a gente. Então, pelo amor de Deus, por isso que eu falo que a igreja não tem culhões hoje em dia pra enfrentar essas coisas, porque não tem essa substância da humildade, essa substância do amor, essa substância de entender que muitas vezes você vai ser humilhado e que não necessariamente isso é ruim. Aquilo ali tá te moldando, né? Isso não quer dizer que você tenha que se colocar em situações de humilhação. Não, mas que às vezes acontece e você não precisa vir com 7 pedras na mão e atacar aquela pessoa. Você pode tentar olhar de outra maneira e dar um testemunho que seja exemplar, que reflita o caráter de Cristo. Porque Estevão, naquela hora, ele, mais do que nunca, estava refletindo o caráter que vinha de Cristo. O Cristo que estava na cruz e perdoou o ladrão, né? O Cristo que estava na cruz carregando os nossos pecados. Então, é isso que a gente deve sempre procurar. Estevão, ele ora pelos seus perseguidores e a gente não consegue proferir uma palavra de amor pro nosso irmão, né? A gente não consegue olhar na cara dele, a gente não consegue falar com ele sem proferir algo que seja grosseiro, né? E são coisas simples do dia a dia que a gente às vezes não tem nem vontade de lutar, não pede nem pra Deus ajuda. E aí, como que a gente vai refletir o caráter de Cristo? Uma igreja que tem culhões para enfrentar perseguições, para falar do amor de Cristo com autoridade, para disseminar a verdade, ela precisa ter como base o amor de Cristo e procurar o caráter de Cristo. Procurar ter o caráter de Cristo. Porque é só assim que você se forma, que você forma pessoas que estão prontas, que estão aptas para lutar contra essas coisas. Sejam espirituais e sejam pequenas coisas do dia a dia, né? Que impactam. Sim. E interessante que deixaram as vestes de Estevão aos pés de um personagem, né, que seria um dos personagens mais impactantes da história do Evangelho, né, que é Saulo. Então, de uma forma ou outra, aquele testemunho de Estevão impactou também a vida de Saulo, que posteriormente ele seria, né, convertido, né, pelo cristianismo, né? Então, como você disse, nosso testemunho impacta outras pessoas, né? Então, a resposta dela, como você disse, gerou um elogio, né? Uma compreensão, né? Por outras pessoas. Poxa, como é que você pode tolerar isso? Como é que você pode ser tão bom, né? A esse ponto de tolerar essas ofensas, né? Esses apedrejamentos. Mas é o Espírito Santo que faz isso nas nossas vidas. Nossa vontade mesmo se fosse Estevão ali, era sair correndo, pegar a pedra e tacar de volta, né? Dar um olé ali, opa, não vamos pegar não. Mas aquilo ali foi necessário, né? E hoje em dia, né, as perseguições, as provações são necessárias para moldar o nosso caráter com caráter parecido com o caráter de Cristo, né? Então, eu acredito que tem diversas pessoas que
acham que é impossível, que não dá, mas muitas vezes não abriram o seu coração para o agir do Espírito Santo. E eu não estou dizendo aqui que eu sou uma pessoa exemplar, nem nada, mas eu digo que é possível, né? Eu já sofri algumas perseguições, algumas coisas, e eu via, né, o agir do Espírito Santo na minha vida, né? E por mim, eu faria de outra forma, mas eu, como cristão, segui, né, de uma forma diferente. E nós precisamos estar abertos, né? Nosso coração aberto ao Espírito Santo. E acho que é isso, Sarinha. Pra gente concluir. Eu acho que pra gente levar como conclusão, além de vocês refletirem sobre tudo aquilo que a gente comentou, é justamente pensar que Estevão se deixou ser usado por Deus, né? Ele não relutou, ele não brigou, mas ele falou, ele foi usado, a vida dele foi usada como testemunho. E a nossa também deve ser usada como testemunho. A gente não pode ter medo de ficar perdendo, né? Perdendo aqui no conceito do mundo, mas a gente tem que pensar como que a gente está agradando a Deus? Qual tem sido o nosso testemunho de fato? Então, assim como Estevão foi usado por Deus, a gente também tem que ser usado por Deus. Assim como Estevão refletiu o caráter de Cristo, a gente também tem que refletir o caráter de Cristo. Porque nós somos cristãos, somos pequenos cristos, então refletir o caráter de Cristo já deveria ser, né, a nossa visão principal. E realmente não ter medo, sabe? Confiar em Deus. Porque Estevão, ele estava lá porque ele confiava em Deus. Porque, pelo contrário, ele nem falaria para a multidão, nem teria essa exposição que ele teve, né? Então, confiar em Deus, que ele sabe o que é melhor, mesmo que a gente acha que não. Ele tem propósitos maiores e eternos, coisas que a gente não consegue enxergar. Então, que assim como Estevão, a gente possa procurar essa comunhão com Cristo para poder ter essa paz, né, naquilo que a gente faz. Amém. Estevão era um jovem, né? Então, ele morreu, entregou, né, sua vida em favor do Evangelho. E muitas vezes nós, jovens, temos dado prioridade a muitas outras coisas, né? Como o estudo, trabalho e N outras coisas. Não que isso não seja importante, mas nós devemos colocar o Evangelho como prioridade nas nossas vidas, né? E essa lição faz nos refletir como é que nós estamos vivendo hoje em dia. Será que nós daríamos, né, a nossa vida pelo Evangelho, pela disseminação da palavra de Deus? Porque a partir da morte de Estevão nós vimos, né, a dispersão ali dos cristãos, a disseminação da palavra, né, e cada dia, cada vez mais crescendo, né, o Evangelho até chegar até nós, como nós conhecemos hoje. Então, é uma boa reflexão, né, que nós deixamos hoje para cada um, né, de vocês, e que Deus venha abençoar a vida de você que está assistindo, a vida da sua família, a vida dessa igreja, da Igreja Batista da Graça, e que possamos realmente viver nesse propósito de igreja catalisadora, estudar a vida daqueles irmãos da igreja primitiva e ser mais parecidos com Jesus. Amém? Amém.